Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 9. 1º livro dos Reis, capítulo 9. Hoje é o Dia dos Pais. Daqui a pouco nós teremos uma homenagem preparada pelo Ministério com Crianças aos pais. Mas nós queremos também deixar uma reflexão hoje para os pais, né? Dia dos Pais, nós temos que correr, porque eu sei que você quer sair mais cedo para almoçar com seu pai. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4, diz assim: todos acharam? Ora, se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, fazendo conforme tudo que ordenei, e guardaste os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra pura, santa e poderosa. E que a palavra agora, Senhor, possa, sob a orientação do Espírito Santo do Senhor, falar aqui aos nossos corações. Ministra aqui, Senhor, as nossas vidas, capacitando-nos, iluminando-nos, e que cada um de nós esteja aqui com o coração aberto, com a mente, com a vida, para o teu falar nesta manhã. Já temos ouvido a tua voz aqui com os cânticos, com as orações, com os hinos. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Será que o meu vídeo está pronto para ser passado aí? Eu pedi um vídeo? Não? O meu vídeo não está? Eu vou brigar com vocês. Não? Então tá bom. O livro Guerreiro Gentil, que é um livro sobre masculinidade, eu li esse livro aos 3 anos e meio, e aquele livro ele contém ali muitos ensinamentos. Eu aconselho todo pai que leia esse livro. Esse livro está esgotado, então, mas se você, pai, tiver interesse mesmo, dizer: não, eu vou ler esse livro, a igreja pode providenciar uma cópia para você, mas você tem que garantir que vai ler. Você não só para guardar na estante, não. Mas esse livro ele fala muita coisa importante. E uma das coisas que chamou mais a minha atenção quando eu li esse livro foi sobre o poder da influência do pai. Vocês sabiam que o poder da influência de um pai para que um filho se torne um crente em Jesus Cristo, um cristão, um seguidor de Cristo, é muito maior do que o poder da influência da mãe. Nesse livro, esse autor, depois de algumas pesquisas, ele menciona que se o pai for um crente sincero, se o pai for um crente que realmente busca o Senhor, a possibilidade desse pai conduzir os filhos a Cristo é em torno de 75% para cima. Ao passo que for só a mãe, essa possibilidade é entre 15% e 20%. Então a diferença é muito grande, porque há um poder muito grande da influência do pai. Muitas escolas de psicologia hoje já reconhecem isso. Há um estudo feito por uma universidade nos Estados Unidos, não é? Universidade, eu não sei se eu vou pronunciar certinho, mas o nome da universidade é a Universidade Connecticut. Essa universidade já pesquisou profundamente isso, e segundo essa universidade, ela comprova isso, que a influência do pai, ela é tremendamente grande e mais importante até, não que a da mãe não seja, mas a influência do pai é maior.
quando o pai é uma pessoa de caráter, quando o pai é um crente sincero, quando o pai é um cristão sincero, a influência desse pai na formação do caráter desse filho, a informação do pai é muito poderosa. E agora, nesse texto que nós lemos, Deus pela segunda vez aparece a Salomão. Primeira vez que Deus apareceu para Salomão foi lá em Gibeão, quando Deus queria saber o que Salomão queria, né? E aí, diante daquele reinado, ele vai dizer: não, a coisa que eu mais quero é que o Senhor me dê sabedoria para fazer um reinado aqui com esse povo, conduzir esse povo, ser usado por ti. Agora Deus aparece de novo a Salomão, depois que o templo já estava consagrado, dedicado, depois que o templo já estava construído. E aí, um determinado autor, ele disse, é como se Deus chegasse para ele para dizer assim: ó, vocês construíram o templo, já está dedicado, já está consagrado, mas ó, não pense que vocês são bambambam, não. Não queira pensar na autossuficiência de vocês. Não pense que vocês agora, que estão aí com tudo isso pronto, que foi essa beleza toda, que foi toda essa unção da consagração, que isso aí é alguma coisa que vem de vocês, que tudo isso foi pelo poder de vocês ou pela sabedoria de vocês. Aí Deus começa a dar algumas exortações, orientando Salomão o que ele deveria fazer para que o reinado dele fosse um reinado próspero, bem sucedido, para que ele conduzisse bem o povo. E aí, nessas recomendações, nesse momento em que Deus está falando com ele, eu só li um versículo desse texto, aí Deus vai dizer para ele uma coisa muito importante: se você andar perante mim como andou seu pai. Salomão, se você andar perante mim como teu pai andou. Olha que coisa linda. Deus poder chegar para uma pessoa e dizer: olha, cara, é o seguinte, para você ser um camarada 10, chegar para um filho e falar: ó, para você ser um cara 10, para você ser um cara abençoado, para você abençoar os outros, cara, seja como seu pai. Seja como seu pai, ande como andou seu pai. Aí a gente, quando o assunto é Davi, o pai era Davi, às vezes dá um nó na cabeça da gente, né? Que a gente fica assim: mas Davi não pisou na bola? Mas Davi não cometeu lá deu umas pisadas? E como é que Deus diz isso, né? Mas a Bíblia também não diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas é exatamente por isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um extraterrestre de acordo com o coração de Deus. Davi não era um semideus de acordo com ele, era um homem. Ele era um ser humano. E uma coisa que um pai nunca pode esquecer é que Davi, como um ser humano, com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades, mas as qualidades dele, mas tudo que ele fez para o Senhor, todo rei que ele foi, a maneira como ele andou na presença de Deus, eram incontavelmente superiores aos problemas que ele teve. E aqui nós precisamos falar agora para o pai e para o filho. O pai entender que você é humano, que o pai é humano, que um homem segundo o coração de Deus peca, que um homem segundo o coração de Deus falha, que um homem segundo o coração de Deus comete erros. Não tem pai perfeito e não tem homem perfeito. Agora, pai, filho, olha para mim, filhos, o próprio Deus, santo, 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 quando olha para Davi, ele olha para aquilo que Davi fez de extraordinário na face da terra. O grande, o maior rei da história de Israel. Nenhum rei cumpriu a missão dele como Davi. Nenhum homem foi tão íntegro como Davi. Nenhum homem teve um coração tão voltado para Deus como Davi. Nenhum homem se quebrantou tanto diante de Deus. Então, quando Deus olha para Davi, Deus vê quem era aquele homem,
as qualidades que ele tinha. E quantas vezes você, filho, quando olha para o seu pai, você só vê as coisas que seu pai faz de errado. Tem muito filho aí só resmungando do pai, só resmungando. Meu pai. Aí aí Deus chega para Salomão e diz: Salomão, se você andar como seu pai. Seu pai deu algumas pisadas na bola, Salomão? Deu. Como todo pai dá. Como eu, como pai, dou pisada na bola. Vocês que são pais aqui. Mas ele, Salomão, foi o homem segundo o coração do Senhor. Davi, é como se Deus dissesse assim: Salomão, o teu pai era um camarada que o coração dele estava voltado para Deus. Teu pai, ele tinha um coração voltado para mim. O coração do teu pai era um coração concentrado em mim. A prioridade do teu pai, eu era a prioridade dele, Salomão. Ande como ele. É como se Deus dissesse assim: Salomão, olha tudo que teu pai escreveu, para você ver tudo que ele fez, que teu pai dava uma atenção especial às leis de Deus. É como Deus dissesse assim: Salomão, nenhum rei de Israel deu atenção à lei de Deus como seu pai. Nenhum. Salomão, anda no caminho dos seus pais. Segue no caminho do teu pai. É como se Deus dissesse para ele: Salomão, o teu coração do teu pai era um coração sintonizado com a vontade de Deus. Lá no texto paralelo a isso, em 2 Crônicas 7, é isso que Deus diz. Deus diz que Davi, Salomão, era um homem que estava sempre fazendo a minha vontade, priorizando a minha vontade. Outra coisa que Deus poderia chegar para Salomão: Salomão, anda segundo o teu pai, porque eu dei uma missão ao teu pai. E teu pai não menosprezou, teu pai cumpriu a missão de rei. Nenhum rei foi como ele. Aí, pai, vamos voltar para a gente, para pensar, como é que você está cumprindo a missão que Deus deu no mundo? Será que Deus podia chamar o seu filho e dizer assim: olha, meu filho, olha para o teu pai é uma pessoa que está cumprindo meus propósitos no mundo. Eu quero perguntar para você, pai, nessa manhã, se você está preocupado, se você está interessado em cumprir os propósitos de Deus para você no mundo. Isso foi uma qualidade de Davi que Deus aqui, com certeza, quando fala para Salomão: ande como seu pai, Deus viu em Davi alguém que se preocupou com a missão que tinha. Davi andou em missão com Deus no mundo. Meus irmãos, todos nós somos falhos, todos nós pecamos, todos nós erramos. Não adianta olhar com essa carinha de santinho para mim não, que você também peca e falha, né? Mas, meu irmão, o mais importante aqui é que Davi, quando ele falhava, ele reconhecia o erro dele. Pequei. E ele clamou, ele se arrependeu, ele buscava andar na presença de Deus. Em alguns momentos ele demorou mais um pouquinho, mas ele acabava reconhecendo o erro dele, ele corrigia e andava. Agora, Davi foi um homem que andou em missão com Deus na terra. Então, se cada pai aqui prestar atenção e dizer assim: olha, esse é Davi que Deus mandou que o filho dele andasse como ele, é porque Davi andou em missão com Deus na terra. Você está andando em missão com Deus na terra? Você está entrando em missão com Deus na terra? Ele cumpriu a missão. Deus ungiu através de Samuel Davi como rei, e ele cumpriu a missão que Deus deu para ele. E muito bem. E com muitas lutas. E com muitas dificuldades. E com muitas batalhas. Mas com muita unção. E buscando sempre priorizar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Como eu e você falhamos. A gente que é crente, a gente às vezes fica nessa paranoica de ficar
achando que alguém é perfeito, que nós somos perfeitos e tal, e tal. Mas Deus pega esse homem que teve tantas complicações na vida para dizer, esse é um homem segundo o meu coração, e Salomão ande segundo esse homem. Porque esse homem não deixou o pecado destruir a vida dele. Esse homem não deixou as falhas deles acabar com ele. Salomão, você pode andar com teu pai, porque as falhas dele não deixou ele parar de andar em missão com Deus. Salomão pode andar com o teu pai, porque as falhas dele não tirou ele de campo. Ele continuou andando. Tem mais uma coisa que eu quero falar para você, sobre o que eu entendo desse texto. Davi foi, quando a gente lê os salmos de Davi, tem alguém na Bíblia que foi tão adorador quanto Davi? Teve alguém na Bíblia? Davi foi um homem que ele fez da adoração o estilo de vida dele. Se Salomão tivesse andado realmente como Davi até o final da vida dele, não teria sido a decadência que Salomão foi no final. Era como se Deus falasse, Salomão, seu pai teve muitas dificuldades, mas Salomão, eu nunca vi um adorador como seu pai. Salomão, seu pai me adorava de uma maneira tão extraordinária. Salomão, seu pai não me adorava só no domingo, não, Salomão. Seu pai me adorava o tempo todo ele me adorava. De fato, Salomão, no dia a dia, eu era o Deus dele. Ele me adorava o tempo todo. Salomão, seja como esse teu pai, rapaz. Ele deu algumas pisadas na bola, mas nunca vi um adorador igual ele. Tem adorado a Deus? Será que Deus poderia dizer para mim, para o meu filho, para os seus filhos, para os meus filhos, a mesma coisa? Anda conforme teu pai, porque ele foi um adorador. A última coisa que eu quero meditar aqui foi sobre o Davi como rei. Foi um exemplo de homem público. Davi nunca se corrompeu. Ele era um homem íntegro, diz o texto, né? Seu pai era íntegro, seu pai era sincero, seu pai era um homem reto. E aliás, foi por isso que Deus escolheu Davi. Todos os irmãos de Davi eram mais competentes e eram mais fortes do que ele, se fosse analisado do ponto de vista humano, para ser ungido rei. Quando Deus decide por Davi, decidiu porque ele era um homem íntegro e reto de coração. Era um homem de caráter. Então esse homem, como homem público, ele foi um homem notável. Ele foi um exemplo. Um mundo em que a gente vive com tanta dificuldade, com as pessoas e pais, até mesmo pais se corrompendo nos mínimos detalhes. Às vezes pais se envolvendo em situações de corrupção e corruptoras. Davi foi um exemplo. Então nesse versículo é como se Deus dissesse para Salomão: Salomão, rapaz, que bom, né? O tempo está consagrado. Que coisa linda foi toda essa experiência que você teve agora com esse tempo pronto, consagrado. Que coisa linda. É a segunda vez que Deus aparece para ele. E Deus vai dizer: mas olha, você tem que andar como seu pai. Você tem que ser um homem público como ele foi. Então, eu quero deixar essa palavra nessa manhã, por um lado, para os filhos. Se o Deus, Senhor dos céus e da terra, quando olha para uma pessoa que tem um coração sincero, um homem íntegro, um homem que sempre buscou a Deus, e Deus enfatiza quanto esse homem foi, as qualidades que ele possuía. Filho, para com esse negócio de ficar só vendo o que seu pai faz de ruim, de errado. Teu pai tem muitas qualidades maravilhosas, com certeza. Seu pai tem muita coisa boa. Se teu pai já não é mais vivo,
e você tem alguns traumas porque você só se lembra das coisas ruins que teu pai fez, ele já não é mais vivo, peça a Deus para falar o teu coração nessa manhã e trazer à memória quantas coisas boas seu pai fez, quantas qualidades ele tem, e com certeza você vai encontrar. Para nós pais, fica essa palavra de que Deus possa também chegar para os nossos filhos e dizer: meu filho, você quer ser bem sucedido? Ande conforme seu pai, seja conforme seu pai. Então nós pais precisamos desenvolver algumas qualidades na nossa vida, e se a gente for olhar para a vida de Davi, podemos destacar que hoje nessa reflexão bem rapidinho, poucas, mas primeiro, um homem que foi chamado por Deus, porque aos olhos de Deus era alguém confiável, reto, íntegro. Uma pessoa confiável não é uma pessoa perfeita, porque todo mundo falha, mas uma pessoa confiável aos olhos de Deus é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem retidão, é uma pessoa que tem o coração voltado para Deus. É nesse pessoa que Deus quer confiar para andar em missão com ele no mundo. E Deus chama Davi porque o Davi tinha essas qualidades. Não queira ser perfeito, porque você nunca vai ser. Mas se você buscar ser uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, uma pessoa com o coração voltado para Deus, reto diante de Deus, Deus vai dizer: olha, esse aí eu vou ungir. Segundo, Davi andava em missão com Deus. Deus chamou Davi para uma missão e Davi entrou em missão com Deus no mundo. Meus irmãos, já pensou todos os homens da nossa igreja andando em missão com Deus no mundo? Eu já canso de dizer aqui o seguinte: não é? Em primeiro lugar, não somos nós que estamos em missão no mundo. Em primeiro lugar, quem está em missão no mundo é Deus. Nós é que nos unimos a Deus na missão dele. Eu entro em missão com Deus. Davi entrou em missão com Deus no mundo, e que coisa extraordinária ele foi. Como ele cumpriu bem isso. Ele se encaixou nos propósitos de Deus. Ele não pediu Deus para se encaixar nos propósitos dele. Ele é que se encaixou nos propósitos de Deus. Que pai maravilhoso. Outra coisa a gente vê na vida de Davi. Davi dava muita atenção às leis de Deus. Quando você lê tudo que Davi escreveu, você vê a preocupação de Davi em preservar a lei. O que Saul pisou na bola. Saul não se preocupou em obedecer a lei de Deus. Davi não. Davi o tempo todo preocupado em ser fiel ao Senhor. Teve a vida de Saul na mão dele, mas ele sempre foi fiel à lei do Senhor. Pai, é um outro exemplo para nós. Sejamos fiéis à lei do Senhor. Sejamos fiéis à palavra do Senhor, fiéis a Deus. A outra, Davi era um adorador. Adoração não se dá só no domingo, adoração é dia a dia. Davi fazia da adoração um estilo de vida. O pastor Caio Fábio, no auge dele, na época, uns 20 anos, 30 atrás, ele escreveu um livro, tinha uma frase nesse livro, que ele dizia o seguinte: onde há culto na vida, há vida no culto. Se tiver culto na vida, vai ter vida no culto. Por que muitas vezes não tem vida no culto? É porque não tem culto na vida. Vou começar pelos pais, os homens da nossa igreja, ter culto na vida, e aí vai ter vida no culto. E ele foi um exemplo de homem público, um homem que não se corrompeu. Não se corrompeu o momento. Pais e filhos, não esqueçamos, pais, do poder da nossa influência. Não esqueça, pai, que é uma missão intransferível, nobre e intransferível. Não se transfere missão de pai para mãe, não se transfere missão de pai para os professores, para os pastores e muito menos para a sogra. Missão de pai não se transfere. A missão é sua, a missão é nossa. E aí as mães vão pegar essa palavra
e vão aplicar a sua vida. Porque se está registrado na palavra de Deus, todas essas qualidades de Davi tem que ser as qualidades de todo crente. Hoje eu estou focando aqui os pais, mas tem que ser de todo crente. Todas as mulheres que ouviram isso aqui nessa manhã, todas essas qualidades, para que Deus possa dizer assim, meu filho, Deus pode dizer para alguém assim, olha, você quer ser bem sucedido, você quer, seja como sua mãe. Eu não esqueço uma história que aconteceu, uma professora, ela foi contar na escola dominical para uma classe sobre a vida de Jesus. Só que a professora fez o seguinte critério: eu vou falar sobre Jesus, mas não vou falar o nome de Jesus. No final da história, eu vou perguntar para as crianças, sobre quem eu falei hoje? Aí ela começou, falou sobre Jesus, os milagres de Jesus, a bondade de Jesus, a misericórdia de Jesus, o coração de Jesus e tal. Aí no final, ela perguntou assim, sobre quem eu falei hoje? Aí a menina falou, eu sei, professor, sobre quem? Sobre a minha mãe. Porque a minha mãe é tudo isso que o senhor falou aí. A minha mãe é amorosa, a minha mãe é gentil, a minha mãe é bondosa, a minha mãe ama o Senhor, Deus, a minha mãe é isso. E foi falando. Então o Senhor hoje falou sobre a minha mãe. Pais e mães, não esqueçamos, a missão é intransferível. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, aplique em nossos corações a Tua Santa Palavra. Completa, Senhor, essa palavra em cada coração. Ó Deus, que nós não apenas ouçamos essa palavra, mas que nós a coloquemos em prática no nosso viver diário. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você que é pai, ou você que é filho, ou você que é mãe que está aqui. Vocês sabem da minha tese, que todo crente tem que sair do culto com desafio. Se você sair do culto sem um desafio de vida, o culto não vale muito para você. Você tem que sair com um desafio daqui. Como filho, qual é o desafio que você tem que sair quando terminar daqui a uns 10, 15 minutos? Como pai, homem que está aqui, qual é o desafio que você tem que sair para aqui? Você tem que sair daqui com um desafio de vida. Para ser um pai melhor, um crente melhor, um homem melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, para que tenhamos uma família melhor. Então leve esse desafio, que o Espírito Santo possa fazer isso com você nessa manhã. Amém?